Olá, irmãos! Como todos sabemos, estamos vivendo por um momento de muitas adaptações na nossa igreja, com os cultos online, com as nossas comunicações de uma forma muito mais digital, e a tecnologia nos auxilia nesse processo. A nossa igreja, apesar de não estarmos reunidos aqui dentro, nos nossos cultos, ela continua com todas as suas demandas, todos os seus compromissos. E nesse momento é importante que nós, como igreja, como PIBAC, sejamos também fiéis e no que diz respeito aos nossos dízimos e nossas ofertas. Então, pensando nisso, a igreja disponibiliza a sua conta bancária para que você, dentro da sua casa, possa então fazer uma transferência, a transferência do seu dízimo. Se você achar melhor, também há a possibilidade de ir direto ao site da nossa igreja. Haverá um link lá do PagSeguro, onde você pode pegar aquele link então e também fazer a transferência desse valor, fazer o pagamento desse valor. Uma terceira opção também é a igreja, ela fica aberta de segunda a sexta, todos os dias pela manhã, onde você pode vir até a igreja e trazer o dízimo, caso também não haja nenhuma restrição nessa caminhada da sua casa até a igreja. Então, que Deus te abençoe nesse período, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. E como igreja, permaneçamos em oração e o Deus do céu certamente nos ouvirá e estará conosco em todo o tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Olá, amados irmãos, com alegria eu quero te dizer que apesar da igreja estar todas em suas casas, nós com o templo fechado, nós queremos lembrá-los que a igreja continua viva, a igreja continua cultuando, adorando ao Senhor. Quero lhe convidar para estar nos acompanhando através do nosso site e também através da página do Facebook. Como você vai fazer isso? Nossos cultos online têm sido transmitidos pelo site www.pibac.org.br. Este é o nosso site. Você pode colocar lá então e clicar em vídeos e você vai poder acompanhar os nossos cultos. Ou você também pode, através do Facebook, colocar lá naquela lupazinha Pibac. E ali então você vai ter acesso à nossa página e você também poderá assistir o nosso culto e todas as outras celebrações também que temos dado a você. A qualquer momento estaremos enviando para você já o link, onde você terá o acesso direto para participar conosco. Que Deus lhe abençoe, estamos juntos e aguardamos sempre você, ainda aqui online, para adorarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe em todo o tempo. Olá! Seja bem-vindo à primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo. O nosso objetivo é fazer com que você se sinta à vontade em nosso meio, inclusive dentro de casa. Aproveite aí o momento para adorar ao Senhor e se entregar a Ele através da sua adoração. A nossa transmissão está começando agora e você também poderá compartilhá-la em suas redes sociais. Esperamos que você ouça de forma clara a voz do Espírito Santo. Até mais! Bom dia, amados irmãos! Que alegria chegarmos até você neste domingo, dia 19 de abril de 2020. Que alegria maravilhosa para nós podermos dizer com todo o nosso momento de adoração que Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem também de acordo com a sua misericórdia e graça. O Senhor, Ele sempre está nos sustentando dia após dia, momento após momento. Que coisa maravilhosa para mim é podermos dizer que o Senhor é aquele que dirige os nossos passos. E eu quero começar esse culto lendo com você o Salmo de número 91, um salmo que traz como segurança aquele que se refugia em Deus. O salmista, ele vai dizer assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Eu quero nesta manhã convidar você, baseado em todo esse lindo texto da Palavra de Deus no Salmo 91, para nós adorarmos ao Senhor com muita alegria nesse dia, para pensarmos da proteção, do descanso que o Senhor nos promete em todo o tempo. Imagina a Palavra de Deus dizer para nós que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, ele descansa. É interessante, problemas surgem, dificuldades surgem, mas o Senhor mesmo declara para nós que nós o invocaremos e Ele nos responderá. Estará conosco nos dias de angústia, versículo 15, e vai nos livrar e vai nos glorificar e vai nos exaltar e vai nos colocar de pé. Eu quero nessa hora orar com você. Quero agradecer ao Senhor por sua vida. Quero dizer ao Senhor que nós somos o povo de Deus, chamados, eleitos, somos sacerdotes do Senhor, todos nós temos esse privilégio pelo livre acesso que Jesus abriu para nós através da cruz. O nosso Redentor vive. Não podemos esquecer essa mensagem em todo o tempo. Esta semana eu estou respondendo para todos aqueles que me perguntam, que me ligam, que passam mensagem em meio às aflições, preocupações. Sempre eu estou encerrando dizendo: o nosso Redentor vive. A nossa esperança é o Senhor. Felizes somos nós que em tempos difíceis podemos dizer: o nosso Redentor vive. Em meio às fragilidades, o nosso Redentor vive. Em meio à enfermidade, o nosso Redentor vive. Diante da incerteza do amanhã, o nosso Redentor vive. E aquele que habita no esconderijo dele, à sombra de todo o poder que só ele tem, nós descansamos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por este momento tão especial em que a Tua Igreja reunida, ó Deus, em suas casas,
ou, ó Deus, onde quer que estejam vivenciando este momento de adoração, quer nos carros, quer pela rua, quer, ó Deus, onde a tua igreja se encontra nesta hora, através de cada irmão, que, ó Deus, este momento de adoração ao Senhor esteja sendo para glorificação do nome do Senhor, que, ó Deus, pode todas as coisas. Do Senhor que tem nos abençoado em todo o tempo, sustentado a tua igreja em todos os momentos. Muito obrigado, Deus querido, porque como filhos e filhas do Senhor, nós temos a alegria de podermos descansar nas promessas do Senhor. Nossa oração nesta manhã é que o Senhor esteja, Senhor Deus, recebendo de cada um de nós toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esteja aquietando os corações ansiosos. Esteja, Senhor Deus, tocando. Ó Deus, se alguém nesta manhã está sentindo algum tipo de dor, coloque a mão do Senhor, que tem todo o poder. Sara, Pai, cura, Senhor, segundo o teu poder, misericórdia e graça. Que, ó Deus, o Senhor possa estar neste momento sussurrando em cada coração, em cada ouvido, em cada mente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que o Senhor receba, ó Deus, nesta hora, no trono da graça, a nossa gratidão pelo pão que não tem faltado, pelo alimento, Senhor Deus, que temos tido, pela casa que temos, pela roupa que vestimos. E te pedimos, Senhor, que a graça do Senhor esteja a cada tempo, em cada momento, nos fortalecendo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar você para adorarmos juntos ao Senhor, para declararmos, junto com o Ministério de Adoração da Igreja, louvando ao Senhor e dizendo ao Senhor o quanto é bom estarmos juntos nesta manhã, exaltando o nome do Senhor. Vamos juntos adorar ao Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Agora eu quero, nesse momento, agradecer a você por toda a demonstração de carinho que você, de uma maneira especial, a igreja, nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo, das mais diversas formas, ontem, no meu aniversário, puderam, de uma maneira muito especial, demonstrar o seu carinho. Muito obrigado por cada mensagem, muito obrigado por cada ligação, videochamada, a todos vocês que, não só em Arraial do Cabo, mas também todos os meus queridos e amados irmãos de São Gonçalo, nós queremos agradecer a você e outros colegas pastores já pela demonstração de carinho. Muito obrigado, porque isso prova que vocês têm um amor e um carinho muito especial por mim e por minha família, e eu quero então agradecê-los. Também eu quero, nesta hora, falar sobre aquilo que temos dito já em todos os cultos, acerca da necessidade que algumas pessoas têm tido e têm nos procurado como igreja. Esta semana participei disso diretamente aqui em um dos plantões, nós estávamos juntos. Na sexta-feira também eu estava aqui no plantão, de 9 ao meio-dia, e eu pude ver a quantidade de pessoas que têm procurado a nossa igreja para uma forma de receber da igreja a resposta através de doações de alimentos. Meus amados irmãos, eu quero dizer para você que tem sido grande a procura de pessoas pedindo ajuda. E com muita tristeza, algumas pessoas, inclusive do nosso Ministério de Ação Social, algumas pessoas tiveram que receber um não, porque nós já não tínhamos exatamente como montarmos as cestas para atendermos as pessoas. Nós temos mais ou menos mais de 50 pessoas que já fizeram as suas inscrições para serem chamadas por nós assim que tivermos condições de atendermos a segunda etapa, porque já atendemos algumas pessoas durante esses dias, Então, estamos caminhando para já o 20º dia, vamos pensar assim, o 20º dia do mês de abril. Já fizemos uma entrega logo no início do mês, outra no dia 14, mas temos muitas necessidades. Se você ainda não contribuiu e pode contribuir, nós queremos pedir a você que nos ajude, doando, nos ajudando. Nós não vamos conseguir resolver os problemas de todas as pessoas, nem tampouco do Brasil, mas podemos, de alguma maneira, abençoar a vida
daqueles que moram em Arraial do Cabo e que, de alguma maneira, precisam do nosso carinho. A igreja, ela precisa ser igreja onde ela está plantada. E nós queremos, então, pedir aos irmãos para que, de alguma maneira, você leve a sua igreja a ser relevante onde ela está. O mundo precisa conhecer Jesus. As pessoas de Arraial do Cabo precisam conhecer Jesus. E elas conhecerão Jesus através também de atos de compaixão da igreja, que ama Jesus, mas que também serve pessoas. Então eu quero pedir a você que não deixe de estar fazendo a sua contribuição, quer através da doação da cesta básica ou até mesmo dando um valor já designado para a compra da cesta básica. É o nosso pedido, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado porque os irmãos têm atendido em todo o tempo as nossas solicitações. Nós agradecemos de todo o coração. Nós queremos, nessa hora, juntos, dizermos que estamos com uma proposta no coração. E eu quero convidar então você a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos meditar juntos na palavra do Senhor. E eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 13. Números faz parte do Pentateuco, no Antigo Testamento, e eu quero compartilhar com você então, nessa manhã, esta mensagem de Números capítulo 13. Enquanto você pega aí a sua Bíblia, nós vamos ouvir neste momento um instrumental, lhe dando então a oportunidade de você já acessar a sua Bíblia aí no seu celular ou pegar a sua Bíblia em Números 13. Vamos ouvir nesse momento o instrumental e logo em seguida entraremos com a mensagem que diz que Deus tem nos chamado para uma visão. Amados irmãos, eu quero nesta manhã, então, com o texto de Números 13, fazê-lo pensar aquilo que Deus trabalhou ao meu coração e compartilharmos juntos sobre quando Deus ele nos chama à visão, quando Deus nos leva a termos uma visão. E eu quero começar pensando com você e, de alguma maneira, dizer para você que eu estou preocupado. Eu estou preocupado e quero compartilhar com você da minha preocupação. Porque na vida, diante dos desafios, a gente tem duas oportunidades. A gente tem a oportunidade de olhar os problemas e pensarmos ou nas soluções ou nas derrotas. Nós podemos ver os problemas e pensarmos quais consequências os problemas trarão sobre a minha vida, mas qual será então o crescimento que eu vou ter quando eu passar pelos problemas. E eu quero dizer para os irmãos que, de alguma maneira, esse período da quarentena, esse período em que nós estamos em casa, mais de um mês, sem nos reunirmos, sem estarmos com a igreja louvando ao Senhor, a gente ouvindo a voz da igreja louvando ao Senhor, né, de forma congregacional, aquela leitura bíblica, né, onde eu leio um versículo, os irmãos leem outro, e que fazem aquele barulho bonito, né, de vozes. Eu sinto muita falta disto. E, de certa forma, eu tenho conversado com alguns sobre
o que isso pode acarretar e o que isso já está acarretando na vida de muitas pessoas. E o que me traz a preocupação, eu quero compartilhar com você. Eu tenho dito para alguns que após a quarentena nós teremos 3 tipos de pessoas, ou de grupos. O primeiro grupo será aquele grupo que, uma vez sentindo falta da reunião, da adoração, da congregação e dos irmãos, voltarão com alegria, conforme voltaram o povo de Israel à terra, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas nós também encontraremos aqueles que estarão com as harpas penduradas nos salgueiros, como muito bem diz o texto, sem nenhum ânimo de retornar, com um desejo de pensar o seguinte: eu vou permanecer, porque foi, de alguma maneira, um momento muito de acomodação para mim. Eu ir para um culto congregacional, se eu posso congregar em casa, se eu não preciso trocar de roupa, as pessoas não estão me vendo. Nós vamos encontrar algumas pessoas que vão dizer assim: olha, eu cultuo até deitado, vou ter que sair daqui, da minha casa, ir até lá num dia de chuva, vencer a chuva. Nós vamos encontrar um grupo de pessoas assim. Mas nós vamos encontrar também um terceiro grupo, que me preocupa muito mais. Será aquele grupo, meu irmão, e como psicólogo eu posso dizer isso para você, que vão achar muito cômodo não mais estar saindo de casa, por uma fobia social. Eu já ouço de alguns que estão vivenciando, segundo eles, a cura. Pessoas que vivenciaram a cura neste período. Mas aí eu posso chegar a uma conclusão sem medo de errar. Sabe por que algumas pessoas estão dizendo que estão curadas das emoções? Porque em casa, numa quarentena, ninguém é cobrado. Dorme-se até tarde. Se quiser ficar o dia todo na cama, fica o dia todo na cama. Porque fazer o quê? Não tem nada para fazer. Ninguém cobra sair, ninguém cobra ir à rua, ninguém cobra ir ao mercado, ninguém cobra nada disso. Então é cômodo para alguns que têm a fobia social a ideia de ficar e permanecer em casa. Afinal de contas, em casa não tenho aborrecimentos. Mas também tenho uma preocupação. E a preocupação, e eu quero trazer para a igreja essa minha preocupação para que você esteja criando anticorpos de resistência na sua vida. Meu irmão, não deixe que o medo te paralise. Não deixe, meu irmão, que você vivencie essa questão que eu estou vendo de pessoas que já estão com transtornos obsessivos compulsivos. Não permita isso. Não tenha tanto medo ao ponto de você ficar paralisado, ter medo de sair e ser contaminado. Isso é doença. Claro e evidente, a gente não pode ser amador no sentido de dizer a você que o que está acontecendo não está acontecendo. Está acontecendo, é real. Nós temos visto, nós temos ouvido, nós temos de alguma maneira visto a contabilidade do prejuízo de tudo isso. Mas uma coisa eu sei, o nosso Redentor vive. Uma coisa eu sei, isso vai passar. E aí eu quero convidar você para entender o seguinte, porque a Bíblia, como palavra de Deus, ela nos ensina em todo o tempo, e a Bíblia é fantástica.
A palavra de Deus, ela é real, ela é viva, ela nos ensina em todo tempo, em todo momento. E como é bom a gente parar e pensar nisso. No capítulo 13 de Números, Deus chama Moisés e fala para Moisés assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar, guarda isso, na terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E Moisés então separa 12 homens, que são chamados 12 espias. E qual era a missão desses 12 homens? Ir conhecer a terra que o Senhor prometeu que daria ao povo. A missão era que eles subissem e começassem a perceber como era a terra. Diz o versículo de número 18, que eles precisavam ver que povo habitava naquela terra, naquela propriedade. Se era forte, se era fraco, se eram poucos, se eram muitos. Teriam que saber se a terra era boa ou se a terra era má. Precisavam saber se naquela terra ali era uma terra grossa ou era uma terra fina. Se tinham árvores e que eles deveriam se esforçar e tomar de alguma maneira aqueles frutos, trazendo os frutos como demonstração, como amostra, para que o povo conhecesse o que Deus estava preparando para aquelas pessoas. É muito interessante que eles vão para lá. E ali então eles observam, os 12 observam tudo o que tinham como missão. Mas eles retornam. E eles retornam agora com o relatório do que viram, do que de alguma maneira perceberam. E diz a palavra de Deus que o relato que eles começaram a trazer é o seguinte: a terra é muito boa. A terra produz leite e mel. As uvas que ali tem são enormes. E eles trouxeram, inclusive, a demonstração dos frutos. Mas diz a palavra de Deus que eles começaram também dizendo assim: olha, o povo, porém, que existe ali, são ameaçadores. O povo que existe ali dá medo. Versículo de número 27 e 28. Diz assim: o povo ali é marcado por alguém chamado Amalequitas, que são fortes, poderosos, enormes. Não só existem os amalequitas de um lado, como existem os heteus, os jebuseus e os amorreus que habitam ali. E quando nós olhávamos para eles, nós nos sentíamos como gafanhotos, pequenos. Começamos a entender de alguma maneira que nós não poderemos subir naquela terra, porque nós seremos massacrados. Nós não vamos conseguir vencê-los. Diz a palavra de Deus que quando aqueles homens falavam assim para o povo como relatório, o povo começa a esbravejar, começam a se revoltar, começam a se levantar ali e começam a dizer para Moisés: está vendo?
Para que você nos trouxe para cá? Está vendo só? Nós não vamos conseguir chegar. Antes tivéssemos morrido na terra do Egito para vir para cá, para morrer, agora pisados. E começaram então a fazer um movimento tão contrário aos líderes, que diz a palavra de Deus que Arão e Moisés caíram no semblante. Mas naquele meio existiam dois homens, Josué e Caleb. Logo mais à noite nós vamos falar sobre Caleb. E eu quero pensar com você sobre Caleb e as lições de Caleb para a sua vida e para a minha vida. Meus amados irmãos, quando Josué e Caleb vê aquele movimento contrário de notícias ruins, de que isso iria acontecer, de que aquilo iria acontecer, levantam-se os dois, rasgam as suas vestes. E diz a palavra de Deus o seguinte, que eles se levantam ali e falam o seguinte: olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra é boa, é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então se porá nesta terra e vai nos dar essa terra. Só basta o Senhor se agradar de nós. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Versículo de número 9 do capítulo 14. Porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o amparo. Mas aí eles declaram: o Senhor é conosco. Não os temais. O Senhor é conosco, não os temais. Diz o texto que eles ainda tentam apedrejar, mas o Senhor naquele momento, a glória do Senhor naquele momento visita aquele povo, o povo de Israel. Aquilo não acontece, mas o Senhor também diz para os 10 outros espias: vocês não pisarão na terra prometida. Somente Josué e Caleb, pela fidelidade, pela mensagem, pela dependência, pela visão espiritual, pela certeza de que eu falo e cumpro o que falo. Não pela incredulidade, mas pela fé. Eles pisarão na terra, mas os outros 10 não herdarão aquilo que havia prometido. Eu quero nessa hora pedir a você para que você comigo pense o seguinte: Deus tem nos chamado nesse tempo de pandemia, meu irmão, a termos uma visão, a entendermos algumas coisas e sermos também servos do Senhor a ponto de levarmos uma mensagem de esperança a um povo sofrido, a um povo sem esperança, a um povo que está caminhando pelas ruas com medo de tudo e de todos, com uma insegurança tremenda, com uma preocupação com o amanhã já tomado de muita ansiedade. Diz a palavra de Deus, e eu quero pensar que nessa hora Deus nos chama para uma visão, e sabe qual a visão? Deus nos chama para nós não deixarmos de ser realistas, de entendermos as coisas com seriedade. Precisamos ser realistas, mas ao estar na missão, nós não podemos esquecer de olhar para os detalhes, pequenos e grandes. Nós não podemos, nesse tempo, sermos românticos e dizermos que nós vivemos pela fé e por isso nós desafiamos, quer isso ou quer aquilo. Não era isso. Não foi essa a visão dos espias.
Josué e Caleb tinham uma certeza: os amalequitas eram reais. A ameaça era real. Ele conseguiu ver os detalhes de que a terra era muito boa e que manava leite e mel. Eles viram isso, eles eram realistas. Mas eles estavam numa missão. E a missão era dizer que existia amalequitas, heteus, jebuseus, homens fortes, mas que também existia uma terra muito boa. E eu quero então pensar nisso. Eu quero conversar com você sobre isso. Eu quero dizer para você que a realidade, ela pode, de alguma maneira, trazer sobre nós dados assustadores. Mas tudo fará diferença se nós estivermos focados naquilo que nos dá esperança. E o que aquele povo não precisava temer. Os espias, meus irmãos, tinham uma promessa que eles esqueceram. Eles vão dizer para o povo que os homens eram tão fortes que eles seriam massacrados. Como se Deus tinha dito que a terra ele ia dar para o seu povo. Os espias vão com uma missão de espiar uma terra, um terreno que era deles. Mas que nesse momento eles voltam desanimados, porque eles olham mais para os obstáculos do que pela certeza de possuir. Uma segunda grande verdade que eu quero convidar você a pensar é o seguinte: quando você observar os desafios, não despreze a realidade, mas busque os recursos que você tem. Quando você observar os desafios, não despreze a realidade, mas busque os recursos que você tem. Aquele povo começa a se envolver com o relato dos espias, dos 10 líderes pessimistas, medrosos, que ouviram e que viram e que presenciaram um quadro desanimador, mas esqueceram do que tinham. E o que eles tinham? A presença de Deus. Josué e Caleb se levantam diante de um quadro em que o povo começa a, de alguma maneira, fazer com que Moisés e Arão, naquela hora, desanimassem. Que povo ingrato! Que povo ingrato! Porque eles diziam: por que traz o Senhor para para nos matar aqui nesse lugar? Deveríamos morrer lá no Egito. Diz o versículo de número 13 que Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento. Eu imagino que Moisés deve ter feito assim, olha. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb, quando olham o quadro, a cena, diz o texto que eles se levantam e diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Quando você observar os desafios, meus irmãos, não despreze a realidade, não. Veja com olhos espirituais, físicos, calculando tudo. Sim, isso faz parte. Mas busque os recursos que você tem. Se o Senhor se agradar de nós, a terra é nossa. O Senhor é conosco. Não os temais. Como os brasileiros estão necessitando
de servos e servas do Senhor que se levantem em tempos difíceis com tantas notícias complicadas em que ninguém muitas vezes não está entendendo nada, se é, se não é, nós estamos vivenciando isso, mas eu quero dizer uma coisa, há de ter em nós um posicionamento de dizermos o seguinte, é real o problema, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele vai resolver o problema. O Senhor é conosco, não vamos temer. Em terceiro lugar, seja capaz de fazer calar toda voz de incapacidade com a autoridade que Deus lhe dá. Seja capaz de fazer calar, meu irmão, toda voz de incapacidade. Seja capaz de dizer, meu irmão, meu amigo, fique calmo. Eu não creio desta forma. O meu Deus, Ele se agradando de nós venceremos. O Senhor é conosco e não vamos temer. Toda a autoridade que Deus está dando à igreja neste tempo é podermos dizer às pessoas que há um Deus, de nos levantarmos como os profetas do passado, do Antigo Testamento se levantaram e disseram, há um Deus. De podermos dizer como Elias disse em meio aos profetas, aquele Deus que eu creio é o Deus que responde. E todos começaram a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, quando Deus mandou cair fogo do céu e consumiu o holocausto. A igreja do Senhor precisa se levantar com uma voz profética, com uma voz de servos e servas do Senhor, que em meio a tantas pessoas enclausuradas, dentro de si mesmo e diante da realidade, nós sermos capazes de dizer o seguinte, cesse toda voz de incapacidade e se revista da autoridade que Deus está dando à igreja neste tempo, para pregar, para anunciar, para dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o nosso Redentor vive, Ele nos enche de esperança, Ele pode fazer tudo aquilo que quer fazer. Josué e Caleb estavam dizendo o seguinte, olha, os amorreus são reais, os amalequitas são reais, são homens fortes e experientes, mas conosco está Deus. Conosco está Deus. O problema é real, mas a terra é boa. A terra é Deus que está nos dando. A mensagem é Deus que está nos dando. A unção Deus nos deu. O Espírito do Senhor está sobre nós para pregarmos as boas novas aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciarmos o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo está sobre a igreja. O Espírito Santo nos enche de autoridade. O Espírito Santo nos enche de poder, de intrepidez. E nós precisamos crer nisso. Por isso eu quero dizer o seguinte, faça calar toda voz de incapacidade. Nós vamos conseguir. Nós vamos sair. Nós vamos voltar. A depressão não vai tomar conta. A ansiedade não vai tomar conta. O medo não pode tomar conta. As estatísticas não podem tomar conta. As notícias não podem ser maiores do que os projetos que Deus tem para cada um de nós, meu irmão. Quando todos podem dizer não, Deus diz sim. Marta e Maria estão chorando em casa junto de uma multidão que com ela chorava. Ela chega diante do Senhor e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Era a voz da incapacidade. Agora já fazem 4 dias que meu irmão morreu e o Senhor chegou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Diz a palavra de Deus que ele pergunta: onde é que vocês colocaram Lázaro? Morto. Senhor, já são 4 dias que tudo aconteceu. Ele já cheira mal. Eu não te disse, diz Jesus, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu creio, Senhor. Jesus chega diante do quadro das impossibilidades, diante do quadro da morte, diante do quadro onde havia um morto que já cheirava mal de 4 dias. Lázaro, vem para fora. E Lázaro volta. E Lázaro vem, enfaixado, e o Senhor manda desatá-lo. Cale a voz da incapacidade com a certeza de quem você é e o que tem. Você tem a voz do Senhor. O haja de Deus. A certeza de que operando Deus ninguém impede. Mas, meus amados, ainda eu quero pensar que as nossas conquistas, o que nos alimenta, precisa ser sempre a promessa de Deus. As nossas conquistas, o que nos alimenta e sempre será o combustível da nossa vida, promessas de Deus. Escolhe homens e manda para a terra que eu hei de dar. Eles vão lá, mas não vão firmados na promessa, com exceção de Josué e Caleb. Eu quero nessa hora dizer para você que esse texto, principalmente no versículo de número 8 e 9 do capítulo 14, é o meu combustível e precisa ser o seu combustível. Tão somente não sejais rebeldes. Não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, mas o Senhor é conosco, não os temais. A conquista da terra de Canaã se deu por uma palavra clara de 2 homens que criam no que Deus estava fazendo. E em último lugar, toda ameaça não pode arrancar dos que confiam no Senhor a visão da vitória. Nenhuma ameaça nessa vida pode tirar de nós a certeza, a confiança e a visão da vitória, da conquista e do livramento. Eu preciso crer em todo tempo nisto. O versículo de número 7 ao versículo de número 9, diante de um quadro de desânimo, diante de um povo murmurando, diante de um povo dizendo: olha, a situação será muito pior do que já está. Nós morreremos massacrados por homens fortes, experientes de guerra. Se são gigantes, imagina. Quem somos nós, pequenininhos, diante deles?
Mas diz o texto que diante de um discurso de destruição, de medo, um discurso amedrontador, diz a palavra de Deus que aquilo ali faz com que os outros tenham a confiança retirada. Mas a palavra do Senhor diz que não foi assim com Josué e Calebe. Eles se levantam e dizem assim: nós temos a visão da vitória, nós temos a visão da conquista, nós temos a certeza de livramento. Falaram a toda a congregação, diz o versículo 7. A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Nós não abriremos mão. Deus falou que vai nos dar. A terra não pode ser daquele povo. A terra é nossa. A terra é propriedade nossa. Nós não vamos ceder. O Senhor está conosco. Se Ele se agradar de nós, nós venceremos. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Meu irmão, preste atenção numa coisa. Tudo que acontece, acontece com a permissão de Deus. Tudo que acontece está debaixo da orientação de Deus. Deus está tratando esta terra. Deus está fazendo neste momento um momento onde muitos vão refletir sobre o poder do homem, a sabedoria do homem, mas o limite do homem. E diante de tudo isso, eu não tenho dúvida que por fim se levantará o nosso Redentor em nosso favor, porque Ele vive. Eu tenho certeza no meu coração que nada pode tirar de nós a alegria de dizermos: eu sei em quem tenho crido. Logo eu quero encerrar então dizendo isso: toda ameaça não pode arrancar dos que confiam no Senhor a visão da vitória, da conquista e do livramento. Você precisa ver as questões com realidade. Nós não podemos fechar os olhos e dizermos o seguinte: não há enfermidade. Existe enfermidade, sim. Aliás, ela sempre existiu. Nós não podemos deixar de perceber que exista um vírus ameaçador. Existe sim. Agora, o controle está nas mãos de Deus. Por isso, se o vírus nessa hora é um amorreu, um eteu, um eveu, um jebuseu, na terra é um gigante, a certeza que eu tenho é que se o Senhor se agradar de nós, Ele nos livrará. Fará com que o Brasil e o mundo se dobre diante de um Deus que diz em todo o tempo: do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nela há. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Meus amados, a visão que Deus tem nos chamado é uma visão de um povo que confie, de um povo que conheça e de um povo que desfrute das promessas do Senhor.
Canaã foi ou não foi habitada pelo povo de Israel? Deus prometeu e Deus deu. Foi muito difícil chegar a Canaã, mas chegaram. Não são dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Essa é a certeza do meu coração. Que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nossa vitória está garantida, porque a nossa vitória é do Deus que diz em todo o tempo que nada nos separa do amor dele, que está em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe. Cesse toda voz de incapacidade, todo discurso de destruição e se levante como um Josué e Calebe e diga: se o Senhor se agradar de nós, nós possuiremos, teremos vitória. O Senhor está conosco. Não vamos temer. Números 14, versículo 9. Sejam fortes. Que Deus lhe abençoe. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra Te adorar. No Calvário nos amastes, com Teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui pra Te adorar, pra Te adorar, pra Te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do Teu trono e Te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra Te adorar. No Calvário nos amastes, com Teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui pra Te adorar, pra Te adorar, pra Te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do Teu trono e Te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo
confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Estamos chegando ao final do nosso culto, agradecendo ao Senhor por este momento que o Senhor nos deu para meditarmos nesta palavra maravilhosa de Números capítulo 13 e 14, com esses espias, né, pessimistas, mas também com os dois espias servos do Senhor. E eu quero muito pedir ao Senhor que muitos Josués e Calebes estejam nessa hora aplaudindo ao Senhor e com o desejo de viverem assim, debaixo dessas promessas maravilhosas que Deus tem nos dado em meio a todas essas questões. Algumas pessoas já me perguntaram acerca assim, de como eu tenho visto e o que eu espero para esses próximos dias. Eu quero, seguindo a orientação até mesmo do governador, entender que até o dia 30 nós ainda teremos nosso culto online. Mas depois do dia 30, se tudo for liberado, eu creio que em maio então nós estaremos reunindo, se for esta a orientação que a Organização Mundial de Saúde vai dar, junto com todas as questões aí, ministros, presidentes, governadores, prefeitos da cidade. Nós estamos submissos a estas orientações e para isso a gente precisa estar orando para que diminua, né, o quadro de pessoas infectadas e que o nosso país possa vir respirar dias melhores, onde a economia do país, né, possa funcionar de forma ideal, com todos os cuidados necessários, que ninguém seja de maneira alguma infectado, que ninguém sofra o mal desse tempo, mas nós estamos orando. A nossa oração é que Deus esteja direcionando a vida da igreja, a história da igreja, esse momento tão especial que nós precisamos ter, né, de oração, de intercessão pelo país. Eu quero convidar você então para orarmos ao Senhor, lembrando aos amados irmãos, né, que não esqueçam da sua fidelidade ao Senhor em todo tempo, em todo momento, com seus dízimos, com suas ofertas, com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas conversas, com todas as suas postagens. Vamos procurar postar durante esta semana. Eu quero convidar você a ter este desafio de você estar compartilhando coisas que tragam esperança ao coração. Que você não seja aqueles que saem compartilhando todos os vídeos que aparecem, todas as covas abertas que aparecem. Isso não traz bem algum à sua mente, nem às suas emoções. Sabe o que nos traz esperança? É você postar que o nosso Redentor vive. Responda a qualquer pessoa que lhe enviar alguma mensagem, como os espias, os 10 espias, você faça como Calebe e Josué. O nosso Deus se alegrará de nós. Ele está conosco. Que Deus lhe abençoe. Oremos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, toma a direção de cada vida, de cada pessoa que, ó Deus, se encontra neste momento conectados e, ó Deus, ligados ao Senhor através deste culto. Pedimos ao Senhor nosso Deus que guarde os enfermos,
que cuide dos hospitais, das equipes médicas, que o Senhor possa estar abençoando todos, ó Deus, da equipe de saúde do nosso município, mas também, Senhor Deus, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria a todos os governantes deste país, que o Senhor guarde os prefeitos, que o Senhor guarde, ó Deus, juntamente com cada um deles, toda a equipe que com eles trabalham. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando os governadores, abençoando o presidente da República e os ministros. Nós te pedimos que eles tenham a sabedoria de Deus por bem do povo brasileiro. Que o Senhor abençoe o mundo neste tempo difícil, nesse tempo de lutas, de problemas sociais, econômicos, que o Senhor guarde a cada um. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe nossos irmãos que estão acamados, que estão aflitos, que estão precisando de um milagre. Pedimos ao Senhor, ó Deus, pelos trabalhadores, pelos empresários, pelas empresas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, Senhor Deus, a vida de todos aqueles, ó Pai, que precisam nesta hora de sabedoria para terem, ó Deus, todas as questões econômicas e financeiras resolvidas através da mão boa que o Senhor tem, ó Deus, em favor de todos os homens. Te pedimos, ó Deus, que o nosso domingo seja um domingo de paz, de alegria, que o Senhor abençoe as vidas e as famílias reunidas, que o Senhor abençoe esta semana, este final de mês, e que, ó Deus, o Senhor esteja nos guardando de todo mal. E, ó Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam conosco desde agora e para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.